A gente começou a sentir na própria pele, todos nós, no mundo inteiro, o que acontece quando você não liga para o meio ambiente. Já estamos tendo muitas epidemias, perdas agrícolas, uma hora chove demais, outra hora chove de menos, outra hora faz muito frio, outra hora faz muito calor. Quanto custa um furacão passando numa grande cidade? Não somente o Brasil, mas o mundo todo está numa encruzilhada. Nós estamos diante das mudanças climáticas. É uma alteração da temperatura média da biosfera do planeta que vem crescendo ano a ano. Tem um efeito de elevar a temperatura que é o nível do solo do planeta, né? O que a gente chama de biosfera, onde estão os seres vivos. Nós cometemos o crime nas últimas décadas de desnecessariamente sujar a matriz energética, com térmicas a carvão, óleo e mesmo a gás natural. Boa parte desse aumento da temperatura é devido à atividade humana, que tem principalmente liberado grandes quantidades de dióxido de carbono ou gás carbônico na atmosfera, isso desde a época da Revolução Industrial, e agora, recentemente, nós ultrapassamos a casa dos 400 partes por milhão de gás na atmosfera, desse gás carbônico. Este século foi o século do calor. Calor, termodinâmica, força, produtividade, explosão populacional. Estes 7 bilhões de seres que hoje aqui vivem são em grande parte fruto dessa intervenção humana sobre a natureza, da captura da energia. O esforço maior deve-se em compreender, minimizar consequências que indicam a necessidade de aplicar a teoria da precaução. A gente está observando aí mudanças no nosso clima, muito em função da matriz energética histórica que o planeta teve. E nesse sentido, as fontes renováveis têm um papel muito importante para a gente ter uma matriz mais sustentável, mais equilibrada e mais segura para o país. O Brasil tem quase 80% da sua matriz de fontes renováveis e tem uma perspectiva, um potencial muito importante ainda a ser aproveitado de fontes renováveis. Esse crescimento da matriz limpa no Brasil vai continuar contribuindo para que a gente tenha toda uma questão de sustentabilidade e menos impactos na questão climática do planeta. Energia das águas, a hídrica, ela representa hoje quase 60% da nossa capacidade. A gente consegue armazenar a água, portanto ela acaba trazendo segurança para o sistema e nós podemos ter diferentes modelos. Nós temos as grandes hidrelétricas e nós podemos ter também as pequenas centrais hidrelétricas com menor impacto ambiental. É uma fonte muito importante, uma fonte de energia limpa, que contribui de forma significativa para a segurança energética do Brasil, mas de fato a gente não pode depender de uma fonte só. Essas mudanças climáticas, elas afetam em primeiro lugar a disponibilidade de água. Que a mudança de padrões de consumo envolve a mudança nas regras de operação das usinas hidrelétricas das principais bacias hidrográficas. Essas bacias têm como tradição utilizar até o limite dos seus reservatórios a água disponível para a geração de energia elétrica.
Só que no momento seguinte, se a crise se mantém, a sua capacidade de administrar a quantidade de água é muito menor, porque os reservatórios estão praticamente nos seus limites mínimos. O Paraíba do Sul passou por uma crise intensa durante os anos 2002 e 2003, na época do apagão do setor elétrico. Várias medidas foram adotadas no sentido de garantir o atendimento dos diversos usos na bacia durante esse período, mas encerrada a crise, todas as regras voltaram a ser as regras pré-crise, de tal maneira que aquele era apenas um ponto fora da curva. Quando nós chegamos em 2014, 2015, e vivenciamos novamente uma crise muito mais intensa, nós não tínhamos nenhum aprendizado institucionalizado das medidas que precisavam ser adotadas. Então nós tivemos que reconstruir todas as medidas que eram necessárias para o atendimento da crise. O regime hídrico, que sempre foi previsível, deixou de ser há muito tempo. E isso, quando a gente olha para o setor elétrico, a gente tem um problema bastante grande, que é o quê? A gente deixa de ter a previsibilidade. A gente vê na região amazônica. A região amazônica nunca teve tanto problema com a questão hidrológica como está tendo agora. Então, uma vez que o ciclo hidrológico é afetado na Amazônia, deixa de vir esses rios voadores para cá. Então afeta também o Sudeste muito gravemente. Se eu deixo de ter um ciclo hidrológico como eu tinha antigamente, e é o que está acontecendo, eu tenho um prejuízo na geração por hidrelétricas. E vamos levar a um extremo, eu não tendo energia elétrica, eu não consigo, por exemplo, alfabetizar uma criança, eu não consigo, por exemplo, ter vacinas para a população. Nós temos espaço para hídricas, mas nós temos espaços para eólicas, nós temos energia de biomassa que pode ser aproveitada no Brasil, nós temos um potencial muito grande para a fonte solar no Brasil. Então, o importante é que a gente consiga complementar, porque muitas vezes num ano em que eu não tiver chuvas, eu posso ter um regime de vento mais forte, eu posso ter um volume de vento mais forte, ou eu posso ter energia solar complementando a nossa matriz. As pessoas têm que lembrar que você tem um preço quando você faz o investimento nessas tecnologias, mas você tem um preço de não fazer. E às vezes o preço de não fazer é pior do que de fazer. Se nós pegássemos esse dinheiro e aplicássemos no solar e eólica lá atrás, a gente teria evitado esse gasto com um lucro. O equilíbrio das diferentes fontes é o que precisa ser desenvolvido no Brasil e é dessa forma que vem sendo feito o planejamento e o crescimento da matriz energética brasileira. A consciência ambiental e energética realmente se aguçou a partir do choque do petróleo de 72, 73 e da Conferência de Estocolmo de 72, simultaneamente. Se 72 alertou o mundo de que o ambiente estava numa trajetória de potencial desequilíbrio em escala global, local e regional, e lá se criou o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele que permite atender à necessidade da geração atual sem prejudicar a possibilidade das gerações futuras também atendê-lo. Então o desafio hoje é maior. A primeira conferência voltada a meio ambiente, 72 Estocolmo, ela reunia só países. Depois dessa conferência, tivemos avanços significativos, mas muito aquém do necessário. Na Eco 92, que sem dúvida nenhuma foi uma conferência de governos, mas teve o advento de um protagonista, que foram as ONGs. Então, as ONGs que se reuniram no aterro do Flamengo e produziram a então famosa Carta da Terra. Se é para reduzir o CO2 na atmosfera, todos os países têm que contribuir. O primeiro grande acordo foi o Protocolo de Kyoto, que entrou em vigor em 2005, e agora, em 2016, o Acordo de Paris trouxe novos objetivos a serem alcançados, independente da questão ecológica total de animais e plantas que vivem. As matas são grandes reservatórios de carbono. Toda vez que derrubamos a mata e colocamos fogo, esse carbono vai para a atmosfera. E isso é uma emissão de gás de efeito estufa.
o Brasil assumiu o compromisso de reduzir esses desmatamentos junto ao Acordo de Paris. E para isso a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de uma ação firme de governo, polícia, fiscalização e punição para que não façam mais. Todos os países têm o direito e a obrigação de construir uma trajetória de compromissos, de como vai cumprir a meta. Primeiro grande fracasso foi a novidadeira adesão dos Estados Unidos do governo Obama. Um ano depois, o governo Trump já nega. A grande fragilidade do Acordo de Paris está nessa história de que criamos uma solução diplomática, onde todos acordaram, houve um júbilo em escala global, em termos de garantia de que os compromissos assumidos serão implementados. Então, seguir a trilha do Acordo de Paris, seguir a trilha da redução da emissão, tecnicamente para o Brasil é muito fácil, até porque a energia renovável é mais competitiva. Os demais países do mundo precisam de subsídios para essas fontes. Esses acordos são muito importantes, é importante que os países se envolvam, é importante que a sociedade se envolva e que nós, como parte do setor elétrico, também trabalhemos para que a gente possa ter uma matriz mais limpa, contribuindo dessa forma também para essa questão das emissões. Nós temos a opção também de gerar energia a partir da biomassa. No Brasil, a principal fonte de geração de biomassa é o bagaço da cana-de-açúcar, que pode ser aproveitado também para a geração de energia elétrica. Então é uma forma de nós aproveitarmos um subproduto que, no primeiro momento, não teria um destino para a geração de energia elétrica. No estado de São Paulo, principalmente, nós temos muito potencial de biomassa de cana-de-açúcar. Então nós temos várias usinas espalhadas pelo interior do estado e ainda um potencial também a ser explorado dessa fonte de energia. Estamos na usina Ster, uma usina de biomassa de cana-de-açúcar, uma das mais antigas do estado de São Paulo. Essa usina tem capacidade de energia elétrica instalada de 30 megawatts-hora. Essa energia pode alimentar uma cidade de até 100 mil habitantes. O processo se inicia através da colheita da cana-de-açúcar no campo. Essa cana-de-açúcar vem para a indústria através de caminhões. Ao chegar na indústria, essa cana-de-açúcar passa por um processo que ela é picada e esmagada. Desse processo, nós temos dois produtos. Um deles é o caldo de cana-de-açúcar. Desse produto, nós produzimos biocombustível etanol e o açúcar. O segundo produto gerado é o bagaço da cana-de-açúcar. Ele é queimado em uma caldeira que gera vapor d'água. Esse vapor ele é utilizado em um turbogerador para gerar a energia elétrica. A energia elétrica gerada ela é parte consumida pela usina e o excedente da energia ela é distribuída ao sistema. O interessante da biomassa é que ela é uma energia limpa. Conseguimos reaproveitar todo o insumo, todo o produto utilizado dentro da indústria. Nesse sentido de se buscar uma matriz mais limpa ou de se reduzir emissões de CO2, o biocombustível tem um papel realmente muito importante, com um nível menor de emissões e, portanto, contribuindo, com a questão da sustentabilidade, com a questão do meio ambiente. Quando a gente usa o álcool no veículo, ele é queimado com o oxigênio do ar e libera gás carbônico. Então o veículo emite gás carbônico. Esse gás carbônico ele não está aumentando a concentração desse gás na atmosfera porque a cana, quando ela se desenvolve, ela tira o gás carbônico exatamente da atmosfera. Isso faz com que o vegetal acumule esse gás carbônico que retira da atmosfera, que vai passar para o etanol, que vai no carro, vai ser queimado e vai voltar para a atmosfera. Então voltar significa não aumentar.
Essa é uma solução que, do ponto de vista das mudanças climáticas, é muito boa, que a gente chama de biocombustíveis, que são renováveis, como o etanol e o biodiesel, que é usado principalmente em ônibus e caminhões. Eles têm um problema que a combustão térmica no motor gera poluentes, que são principalmente material particulado, CO, que é monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos. Nós, seres humanos, animais, não aproveitamos toda a disponibilidade energética que a fotossíntese propiciou. Nossos dejetos, restos de alimentos em feiras, poderiam ser aproveitados. A destinação mais nobre seria reaproveitá-los para a alimentação humana, a segunda para a alimentação animal. A terceira é para capturar a energia nela disponível da fotossíntese. Há bactérias que fazem isso desde o começo da história da vida. Elas convertem isso em metano. E o metano é uma forma de energia equivalente ao do gás natural, metano puro. Biometano é melhor que gás natural, que tem menos poluentes e não é fóssil. Uma sinergia entre o grave problema ambiental hoje, que é o tratamento dos efluentes orgânicos, seja dejetos humanos, seja resto de alimento e da produção industrial, convertido em biogás. Nessa questão de combustíveis, né, eu acho que é importante citar a questão do veículo elétrico, não é, que realmente é uma tendência no mundo. Em alguns países a gente já vê uma quantidade razoável de veículos elétricos. No Brasil a participação ainda é muito tímida, mas com um potencial muito grande para crescer e de uma forma muito mais limpa. Se você usar num veículo elétrico uma energia elétrica produzida por derivado de petróleo, não adianta nada. Existem veículos hoje que você faz uma carga rápida, esse tempo pode ser reduzido para 20 minutos, 30 minutos, você tem uma autonomia grande, mas por conta da quantidade de baterias que é necessário colocar nesses veículos, eles são muito caros. Na Escandinávia, a Noruega já tem uma representatividade bastante grande de veículos elétricos. No Brasil, esse mercado já começa a surgir, apesar de ainda ser um mercado de nicho, né? Os veículos elétricos ainda têm um valor elevado, mas é uma tendência muito clara que a gente vê de eletrificação da frota. Hoje a indústria automobilística sofre muito para ganhar 0,5%, 1% de eficiência nos motores a combustão, e quando a gente vê que ao migrar essa base de um motor a combustão para um motor elétrico, o ganho de eficiência é muito significativo e você vai realmente para um outro patamar de eficiência. O projeto que nós fizemos de veículos elétricos em Campinas, ele visa estudar exatamente como a rede de distribuição também precisa se preparar para essas questões, porque hoje o consumo de energia ele é fixo. A partir do momento que você passa a ter veículos elétricos, você passa a ter armazenamentos, né, de energia que tem mobilidade pela cidade, e você passa a ter consumos em diferentes pontos da cidade, né? Então você pode ter concentrações maiores de consumo que podem gerar necessidade de adaptação da rede de distribuição de energia elétrica. Uma vez que você tem essa tendência de eletrificação de frotas e tudo mais, eu, como uma empresa de energia, preciso de fato conseguir atender o meu consumidor, o meu cliente final, no momento que ele for carregar o seu veículo. Então, para isso, a gente criou um projeto de pesquisa e desenvolvimento aqui na região de Campinas. A gente criou um laboratório real aqui na região. Nós também criamos uma rede de infraestrutura de recargas. Eles são carregados nessa própria rede de abastecimento que a gente criou, e a partir dos dados que nós coletamos, nós conseguimos analisar, por exemplo, impactos na rede de distribuição, impactos com relação ao planejamento energético. Nós conseguimos entender, por exemplo, equipamentos ideais e normas técnicas ideais para que você possa criar uma infraestrutura de recarga que atenda com segurança à população. Então, esse projeto ele inovou justamente nessa forma, que a gente hoje coleta dados em ambiente real de uso, e a partir desses dados a gente consegue fazer as pesquisas e entregar para o país informações para que a gente possa criar esse ecossistema sustentável para a mobilidade elétrica. E no Brasil, se por um passo de mágica nós pudéssemos converter todos os motores de combustão a motores elétricos em carros, caminhões e ônibus, nós consumiríamos apenas 1/3 a mais da energia elétrica usada hoje e prescindiríamos do petróleo.
O veículo elétrico ele tem realmente um apelo mais sustentável de diminuir a poluição nas cidades, não só em níveis de emissão de gás de efeito estufa, mas também de poluição sonora. O veículo elétrico ele não emite som, não emite barulho, você realmente pode utilizá-lo e se isso realmente se tornar uma realidade, aí a gente acredita que a curtíssimo prazo isso pode acontecer se algumas políticas evoluírem, você também vai ter cidades mais silenciosas, cidades mais agradáveis de se viver. O mundo inteiro trabalha muito para fazer baterias melhores. E isso está se tornando uma realidade. Coisas que a gente achava impossível estão acontecendo muito rápido. E o Brasil tem toda a chance, tem mentes incríveis aqui que podem ser muito aproveitadas para fazer essa transformação. Para isso é necessário de dinheiro, incentivo. Não tem dúvidas de que a gente caminha para ter a mobilidade elétrica, inserção da eletricidade em tudo, visto que o rendimento é exponencialmente maior do que a gente espera no veículo a combustão. Corrigindo o problema de autonomia e tempo de recarga, não tem por que o carro elétrico não ser muito melhor do que um carro a combustão. É uma questão de tempo. Muita gente interessada, estão desenvolvendo tecnologia em cima, isso quer dizer que com certeza vai sair e vai ser melhor, então é o futuro. A gente tem pouca interação entre os grupos, não há uma política, um direcionamento do governo tentar alinhar programas. Hoje, os especialistas em clima estão dizendo, olha, nós já ultrapassamos o tempo que era disponível para a gente fazer alguma coisa de um impacto profundo. Nós sabemos que muito em breve teremos um choque forte de demanda pela chegada dos veículos elétricos. O Brasil tem que estar preparado para receber esta demanda por energia para atender os veículos elétricos e atender de maneira sustentável. Nós temos que sustentar os veículos elétricos com energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis. Existe muito potencial de energia no Brasil e de fontes limpas. Nós temos potencial de eólica, nós temos potencial para energia solar e toda essa fonte de geração com certeza seria suficiente para atender veículos elétricos dentro do Brasil. E o Brasil pode, inclusive, ampliar a matriz de mobilidade elétrica, porque eletricidade não vai faltar. E veículos elétricos podem ter uma mediação na área de armazenagem de energia. Os veículos podem armazenar energia na hora que ela custa menos, tipicamente de madrugada, e disponibilizá-la até na hora da ponta de crise. O carro a hidrogênio já está sendo vendido. Nós temos 3 modelos hoje comercializados no mundo. Não aqui no Brasil, evidentemente, porque nós não temos postos disponibilizando esse combustível. Na nossa água, o hidrogênio está associado ao oxigênio. Nos hidrocarbonetos, o hidrogênio está sempre associado ao carbono. E o que nós precisamos fazer? Usar alguma forma de energia e separar esse hidrogênio do oxigênio, por exemplo. Isso é uma reação conhecidíssima, que a gente chama de eletrólise da água. Não há emissão de nenhum gás de efeito estufa e também não há nenhum poluente. Esse é o único produto do carro a hidrogênio, água. Para que ele seja eficiente e também tenha uma autonomia, esse carro ele tem que ter um dispositivo chamado célula a combustível. Então ele vai ser usado num veículo que também é elétrico, que utiliza essas células a combustível. O que são essas células? Elas são dispositivos eletroquímicos que fazem exatamente a eletrólise ao contrário. É chamada de eletrólise reversa. Já demonstramos que nós podemos utilizar o álcool para produzir o hidrogênio com elevada eficiência. Então, num posto aqui no Brasil, nós poderemos usar a energia elétrica que está na rede para produzir o hidrogênio por eletrólise, como poderemos também usar o etanol que está no posto para produzir o hidrogênio derivado desse combustível. As soluções existem. Agora, a questão é que, para tudo isso, tem que haver investimento, tem que haver incentivo, tem que haver uma ação de governo. E se você associar ainda a necessidade de pesquisa a um processo desses, você tem que contar 20 anos mais 15 anos, isso é muito tempo. Isso é quase meio século para você fazer alguma coisa significativamente.
O Brasil já é um país renovável, aliás, é um dos poucos países no mundo que tem a capacidade de construir uma matriz futura altamente renovável, altamente competitiva e altamente sustentável, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental. A fonte eólica, no ano passado, de 2017, ela evitou a emissão de 24 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Isso representa, só como referência, o total de emissões da frota de carros da cidade de São Paulo. Então isso mostra a importância da energia limpa, nas questões climáticas e na redução das emissões de dióxido de carbono. Em 2040, a população brasileira está prevista de chegar a 220 milhões de habitantes pelo IBGE, consumindo 5 megawatt-hora por habitante, daria 1 bilhão e 100 milhões de megawatt-hora por ano, que pode ser produzido com eólicas e hidráulicas. Fora a fotovoltaica, que é praticamente sem dimensão, permitiria produzir energia suficiente para a população brasileira, consumindo o dobro do que consome hoje, que é o padrão europeu de consumo atual. E no Brasil pode ser apropriado, especialmente de forma distribuída, assim como de forma distribuída pode ser apropriada a energia eólica em prédios, como pode ser apropriada o biogás, também nas cidades, nos condomínios. De maneira que a fonte de energia no Brasil não falta. Falta organizar e viabilizar a estrutura institucional, industrial e as políticas econômicas de contratação para que essas fontes possam ser viáveis, porque hoje elas são viáveis. A fonte eólica hoje responde por mais ou menos 9% da matriz elétrica nacional. Este número vai chegar em 2022 por volta de 13%, 14%, quando a fonte eólica já será a segunda fonte de geração de energia do país. Este número responde também por investimentos da ordem de 90 bilhões de reais, 190 mil postos de trabalho gerados até hoje, e nós estamos com crescimento anual da ordem de 18%, isso significa 30 mil postos de trabalho, 12 bilhões de reais de investimento e uma inclusão muito forte de regiões em termos de geração de energia. Com a evolução da tecnologia, ela tem atingido preços bem razoáveis comparada com outras fontes como a hídrica ou como a biomassa. É uma fonte limpa, é uma fonte que complementa outras formas de geração de energia como a hídrica, por exemplo, e que o Brasil tem um potencial muito grande ainda a ser explorado. É por isso que é uma fonte que tende a crescer bastante nos próximos 10, 20 anos na matriz de energia do Brasil. Quando nós olhamos para a matriz elétrica nacional em 2030, estudos já feitos pela EPE, percebemos uma grande participação da eólica e quando olhamos para o cenário de 2050, a eólica com um papel fundamental e com um potencial já conhecido. Ele é infinito nessa perspectiva. A geração de energia eólica ela convive muito bem com as demais atividades econômicas e com a população. Do ponto de vista de custo, é a fonte mais competitiva. Do ponto de vista ambiental, é a fonte limpa e renovável. Do ponto de vista social, nós estamos trazendo muitos benefícios. Então, nos vários aspectos da fonte eólica, numa perspectiva futura, nós estamos vendo um futuro virtuoso para essa fonte de energia no Brasil. A outra fonte que está começando a entrar, ainda tem uns custos um pouco elevados, mas estão caindo ano a ano, esses custos estão se reduzindo, é a energia solar. É uma energia muito limpa, ela não gera gases de efeito estufa. A energia solar fotovoltaica, ela pode ser usada nas residências, já é economicamente viável. E também em grandes parques solares que também estão sendo construídos no mundo inteiro. Hoje o Brasil tem
em torno de 1 GB, acabou de ultrapassar a marca de 1 GB de capacidade solar instalada, e vai sem dúvida continuar, porque aí em termos de incidência solar o Brasil está sem dúvida entre os 3 países com o melhor regime de sol para a geração de energia solar do mundo. O Tanquinho foi um projeto de pesquisa e desenvolvimento implantado em 2012, foi um projeto pioneiro na energia solar no Brasil. É o primeiro do estado de São Paulo. Ela tem quase 1 mega de capacidade instalada e atende hoje parte da região de Campinas. Desenvolvemos também na região de Campinas, no bairro de Barão Geraldo, um projeto de pesquisa e desenvolvimento com telhados solares, ou seja, implantamos cerca de 500 painéis solares nos telhados de residências para testar essa fonte de geração de energia e o impacto que ela pode trazer para a rede de distribuição. Quando eu crio um bairro com uma quantidade considerável de residências ou indústrias que contenham painéis fotovoltaicos, painéis solares, a gente começa a gerar uma característica interessante que a gente vai precisar discutir bastante sobre isso no futuro. É uma característica na qual esse sistema ele pode operar de maneira ilhada. Ele pode operar sozinho, sem precisar importar energia durante aquele dado período do dia e atender este bairro ou outras comunidades com aquela energia que foi gerada naquela primeira região. A geração solar ela vai ser uma tendência no Brasil, seja através dos painéis nos telhados das pessoas, seja através da geração compartilhada, ou seja das grandes usinas de leilão. A verdade é que na indústria de energia a gente não escolhe um ou outro, é sempre um e outro, a gente precisa de diversificação. Então, quanto mais opções, melhor, mais a chance da gente oferecer energia acessível, com qualidade para todas as pessoas, e elas escolhem, eu quero ter energia limpa, eu quero ter uma energia sustentável, então elas escolhem se elas querem energia solar, ou se elas querem as hidrelétricas, ou se elas querem as termoelétricas, ou se elas querem as nucleares. No fim das contas, se trata de ter a combinação de trazer uma fonte sustentável com a escolha das pessoas. As pessoas participam ativamente da revolução da energia. Uma característica interessante, em especial da solar, é que a gente consegue pensar em modelos tanto centralizados de geração de energia, mas também na geração distribuída, onde cada consumidor consegue, no seu telhado ou no jardim de casa, gerar um pedaço da sua energia ou muitas vezes até a energia inteira que ele vai consumir, com até algum potencial de excedente. O modelo de geração compartilhada, ele se espelhou no modelo do Community Solar americano. O Community Solar americano surgiu de comunidades que se juntavam para construir sua própria usina e suprir sua própria energia. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos a nossa própria usina, encontramos clientes que queriam energia limpa, querem energia limpa, mas não querem ou não podem colocar telhados nas suas casas, e através da regulação vigente, nós entregamos essa energia na rede da distribuidora que entrega na casa dos clientes. Elas se veem com o desafio de uma rede que normalmente era unidirecional, a energia sai das grandes usinas para as residências e para as indústrias, para uma rede que se torna bidirecional, a energia flui de um lado e de outro. Então é isso que é a geração distribuída, que é uma forma de geração pulverizada, onde o consumidor pode virar produtor e gerar energia para ele próprio e para outros consumidores da rede. Então, se no passado a gente tinha grandes usinas de geração, uma hidrelétrica gigante do tamanho de uma Itaipu ou de uma Belo Monte, e essa energia sendo transferida por grandes linhas de transmissão, que rasgam o país, agora a gente passa a ter isso, mas também a complementação de uma energia descentralizada. A demanda da energia que trafega pela rede é menos intensa, de forma que tem menos perdas, porque a geração está próxima do centro de carga, e isso possibilita maior autonomia, de novo, do cliente, que passa a ter maior controle, maior participação e atuação no setor elétrico. Isso muda o papel do próprio cliente também, porque ele deixa de ser um consumidor, mas agora ele também é um fornecedor, então ele pode vender parte da sua energia. E isso tende a otimizar as redes, é um foco importante aí na questão da eficiência energética. O que é mais interessante para mim? O que dá mais resultado em termos de eficiência energética? Reduzir em 5 minutos o meu banho diário, ou não usar mais o meu micro-ondas, ou substituir o meu chuveiro elétrico por um chuveiro a gás, ou substituir a minha geladeira porque ela já está com um nível de eficiência mais baixo. Esse tipo de informação, com o empoderamento do cliente através de tecnologia, ele pode tomar esse tipo de decisão muito mais embasado e participar muito mais ativamente do setor.
Aí a energia solar principalmente tende a ser a principal fonte de geração distribuída dessa geração pulverizada, e é uma tendência no mundo e uma tendência no Brasil que essa forma de geração cresça cada vez mais. A principal vantagem dela é eficiência energética. Como eu não dependo de longas linhas de transmissão, eu mitigo ou até elimino as perdas referentes à transmissão de energia. Então a eficiência energética é a vantagem número 1. A segunda vantagem muito grande é eu diminuo os custos. Então eu abaixo a conta de luz, ou, correto falando, eu diminuo a fatura de energia. Isso é uma vantagem financeira inegável. Eu consigo produzir energia mais barato que a distribuidora está me entregando. E a terceira, o meio ambiente. Utilizo fontes limpas e renováveis, eu estou mitigando os gases de efeito estufa, estou colaborando para ter produção de energias limpas sem detritos no meio ambiente. A mudança da estrutura da indústria vai acontecer também. Ela foi concebida ao longo dos anos como redes elétricas onde o dono da rede, que era a concessionária, pública ou privada, produzia ou depois comprava e distribuía. Agora não, agora ela tem que equilibrar e mediar, que múltiplos consumidores possam injetar sua energia na hora que eles têm e receber na hora que precisa, e o excedente é recirculado. E o restante vem das grandes usinas do sistema de transmissão e distribuição. Isso exige a mudança do caráter e do papel da distribuidora elétrica, usando agora a informática, chamada Internet das Coisas. O nosso consumidor vai se tornar um prosumer. Além de ser um consumidor, ele vai ser um produtor de energia. Além de ser também consumidor consciente. E as novas tecnologias vão prover todo o meio dele executar esse controle e consumir a energia de uma forma muito mais eficiente. Como que vai ser isso na prática? Teremos dispositivos conectados na internet, onde através de um aplicativo celular, através de estações e dispositivos inteligentes nas casas, poderá ser controlada uma geladeira, um equipamento de aquecimento. E a concessionária, através do conceito de Smart Grid ou redes inteligentes, poderá interagir com esse dispositivo, interagir com o consumidor e de forma conjunta ajudá-lo a ter um consumo mais eficiente. O que eu vejo como uma cidade inteligente é uma cidade que consegue colocar um indivíduo como elemento central participativo dessa cidade ou dessa sociedade. E a partir do indivíduo, entender quais são as necessidades que esse indivíduo tem e como é que a gente faz as relações entre os indivíduos e dos indivíduos com as entidades a melhor possível. A cidade inteligente é a cidade que tem as características que permitem esse relacionamento. O conceito de Smart City, olhando pelo mundo da energia, associa ao conceito de Smart Grid, redes inteligentes. Nesse conceito, a energia ela é totalmente gerenciada de forma online, em todos os seus pontos. Através de sensoriamento, do próprio medidor inteligente que será presente em cada casa dos nossos consumidores, será possível toda essa coleta de informação e o gerenciamento online e tomada de decisão. Qual que é o benefício? Maior eficiência operacional, a coleta de informações através desse sistema de comunicação e desses sensores na rede, é possível estabelecer comportamentos e de forma preventiva melhorar a eficiência dos nossos planejamentos de expansão, de crescimento e adequação das redes. E através agora de novas tecnologias como analytics, big data, robotização, poder tomar o melhor proveito e um entendimento de como esse cliente se comporta, por exemplo, em sinais de preço, em serviços de eficiência. O operador deixa de ser um grande despachante de serviços e passa a ser um gerenciador de rede, um otimizador de rede. Ele consegue tomar decisões para que a gente tenha a melhor configuração de rede e isso traz ganhos tanto para o cliente, do ponto de vista de melhor qualidade do serviço, como até também do ponto de vista de aproveitamento, de eficiência energética, de redução de perdas elétricas. A eficiência energética vem ajudar e tenha um consumo mais consciente, mais eficiente e, portanto, estamos a falar de que quando produzimos essa energia e quando passamos para o consumidor final, se tivermos equipamentos mais eficientes, se tivermos desde iluminação, climatização,
Se esses equipamentos forem eficientes, o consumo será menor, utilizando o mesmo tipo de energia, utilizando o mesmo tipo de serviço no dia-a-dia, portanto não tendo uma mudança de alteração de hábitos de consumo, mas tornando esse consumo mais eficiente. E isso vai nos ajudar em temas de CO2, portanto redução do CO2 para a camada do ozono, e isso é super importante porque todos nós temos que ter essa preocupação do clima, não é? Das alterações climáticas que temos vindo a viver no nosso dia-a-dia. E a eficiência energética tem esse papel fundamental de conseguir reduzir esse consumo. Outro benefício possível agora associado aos medidores inteligentes é a redução de perdas comerciais. Será possível monitorar pontos de fraude de energia. Através do sensoramento é possível observar isso e tomar medidas para a prevenção. A gestão automatizada e em tempo real desses ativos é que é o ponto-chave. Qual que é o movimento que está acontecendo hoje e isso vai se intensificar, e a gente colocando isso num prazo aí de 10 ou 15 anos, é um setor que vai ser totalmente transformado pela digitalização. Isso muda completamente as distribuidoras, o processo interno e mesmo a cultura das pessoas que trabalham no setor de distribuição. Esse papel que a gente vê no futuro tende a intensificar rapidamente nos próximos anos é a evolução desse papel de consumidor para o papel do cliente, onde ele é participativo no setor. E já tem uma outra decisão que ele está tomando aí. A decisão é: tenho interesse em gerar minha própria energia? Se sim, ele vai buscar uma empresa, vai buscar colocar um painel solar hoje, que é a principal tecnologia, que é a solar, para colocar isso na residência dele. A cidade inteligente, ela tem muita conectividade, consegue ter informações para o indivíduo se mover da forma mais eficiente, de forma que otimiza o tempo dele. A cidade inteligente tem que ser uma cidade limpa, sem poluição, de novo priorizando a questão de saúde da pessoa que vive ali. A cidade inteligente, ela tem que prover os serviços que aquele indivíduo precisa, informações de como é que está fluindo o tráfego, como é que está o sistema de saúde, como é que está o sistema de coleta de lixo, como é que está o nível de poluição, e tudo isso passa por uma grande rede de conectividade que precisa ser operada sempre para disponibilizar isso para o consumidor. Para viabilizar isso, você vai pensar em algumas tecnologias. A implementação de geração distribuída, em especial de fonte solar e eólica, com nível de poluição bastante baixo, mobilidade elétrica sem gerar emissão de gás carbônico, emissão de gases poluentes, soluções de eficiência energética, de novo com a conectividade, quanto cada dispositivo consome de energia, de forma que eu consiga reduzir o consumo de energia de uma forma geral dessa cidade. Muita conectividade, transmissão de dados, transferência de dados em tempo real, otimizando as rotas das pessoas, as rotas dos serviços, enfim, uma série de tecnologias que viabilizam esse elemento que para mim é o elemento central, que é exatamente a qualidade de vida do habitante daquela cidade e as suas necessidades atendidas que uma cidade inteligente tem que prover. As cidades inteligentes, ela vem para tentar suprir uma necessidade de mudança. A sociedade vem apresentando, ainda de forma tímida, mas com um crescimento bastante importante, novas demandas para a distribuidora de energia. E talvez uma inspiração para a gente, ou um motivador para a gente, seja uma estrutura de criar um microgrid, como a gente tem, por exemplo, num bairro lá do Brooklyn, nos Estados Unidos. Então, como é que isso funciona? É uma mesma região, no caso ali é um bairro, e a gente quer fazer isso numa escala maior, onde eu tenho todas as tecnologias de automação de rede já implementadas, medidor inteligente em todas as residências, boa parte delas com geração solar, sistemas de bateria, de storage, várias dessas tecnologias colocadas de forma que eu consigo, em alguns momentos, isolar esse bairro ou esse alimentador ou essa parte da rede do restante do sistema. Então, por mais que haja um apagão, haja uma interrupção generalizada em uma grande linha de transmissão e toda a região fixa em energia, a gente consegue montar ali um microgrid. É um pedaço da rede que consegue se isolar e continuar de pé, continuar operando de forma isolada do restante da rede. E todo esse sistema equilibrado, de forma que os consumidores estão ali dentro de um mesmo bairro ou de uma mesma região, gerando energia uns para os outros, numa grande comunidade solar, e mantendo esse equilíbrio, a qualidade da energia para essa região. Hoje isso não é possível, se você não colocar várias dessas tecnologias, você está sempre dependendo de uma geração central, de uma grande usina hidráulica ou térmica que está em algum outro canto do país para chegar a energia na sua residência. Então esse tipo de coisa só vai conseguir ser possível se a gente avançar em várias dessas tecnologias. A
É preciso buscar um equilíbrio entre o futuro e o presente. Muitos hoje prometem salvar o futuro, mas continuam conspurcando contra o equilíbrio da vida e do ambiente aqui neste momento. Ratificamos o Acordo de Paris, temos compromissos de reduzir emissões e é claro que se a gente usar maciçamente esses derivados de petróleo, nós não vamos chegar nem perto das metas que nós fixamos. O grande desafio para mudar o país e sua sociedade não está na ausência de recursos naturais, de capacidade tecnológica e de recursos humanos. Está na ausência de consciência e capacidade da população se organizar para impor os seus direitos através da reforma radical do sistema político que hoje a oprime. Então o que nós temos que fazer? Temos que atuar nos dois setores. Nesse setor elétrico, nós temos que aumentar o uso das renováveis, principalmente eólica no momento e solar daqui a pouco. Usar intensivamente essas fontes. No setor de transporte, temos que incrementar os biocombustíveis. O Brasil, a produção de etanol estagnou nas últimas décadas. Tanto estagnou que nós fomos facilmente ultrapassados pelos Estados Unidos, que produzem etanol de uma forma muito mais cara e complicada que a milho. Nós usamos sacarose do etanol, que é muito mais barata e também mais fácil de processar. Nós temos que trabalhar principalmente o biodiesel, temos um programa de biogás sendo conduzido e também pensar os veículos elétricos, que usa essa energia elétrica que tem que vir de fontes renováveis, e os veículos a hidrogênio, que vai ser um passo adiante, onde nós vamos usar essa energia elétrica para produzir o hidrogênio e ter um carro limpo, rodando na cidade sem problemas. A história nos mostra que a transição energética é um processo lento e gradual e que exige um esforço muito grande e muito amplo e que ele tem que caminhar do factível para o viável. Isso reforça a necessidade de compreender melhor os recursos naturais, compreender melhor e investir muito mais nas soluções tecnológicas até torná-las efetivamente viáveis. A nossa grande deficiência está na estrutura social e política para compreender de que isso é possível, criar mecanismos para implementar essas trajetórias. Mas é muito importante que a gente faça mais alguma coisa para seguir nessa trilha de fontes renováveis e aproveitar ainda mais esses recursos que nós temos. É bem possível que a temperatura média da superfície do planeta no ano de 2025 ultrapasse os 2 graus. Se ultrapassarmos isso, teremos problemas e teremos consequências. As vantagens de utilizar as fontes renováveis comparado com as outras, nesse ponto ambiental, são praticamente incomparáveis. O setor elétrico, que foi o mesmo há 200 anos, vai ser completamente diferente em 20 anos. Isso tudo vai gerar, junto com um consumo eficiente, um consumo mais racional, tende a trazer um cenário de fontes limpas para o Brasil, um cenário com menos impactos ambientais e de uma sociedade que está cada vez mais buscando isso e que está cada vez mais cobrando dos seus governos, das suas empresas, uma participação nessa questão de sustentabilidade e de meio ambiente. Sustentabilidade ainda é, acima de tudo, garantir condições de vida humanas e dignas para a população atual e garantir as melhores condições futuras para que as gerações futuras possam garantir sua existência.